Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com você, com sua família e com as pessoas com as quais você se relaciona, através de um relacionamento intencional, buscando ser, na vida dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus colegas, dos seus vizinhos, um sinal visível de Deus, um sinal visível da graça e um sinal visível da paz. Deus te abençoe, Deus nos abençoe durante estes momentos que vamos estar aqui juntos, cultuando ao único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Sejam bem-vindos, vamos adorar a presença do nosso Deus. Antes de orarmos, eu quero chamar a sua atenção para o fato que, durante algumas semanas, as nossas reflexões, o nosso estudo esteve baseado nos versos 13, 14 e 15 da carta aos Gálatas, capítulo 5. E você deve estar lembrado que essa série, com base nesses 3 versículos, se encerraram na semana passada e que hoje iríamos começar pela sequência do texto bíblico, uma nova ênfase na carta aos Gálatas. Mas para isso eu quero te convidar a que oremos ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele abençoe esse momento em que vamos estar aqui juntos, adorando a presença do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, nós lhe agradecemos de todo o nosso coração, porque nós temos tido segurança, convicção nos nossos relacionamentos com o Senhor, não só porque o Senhor não se decepciona, mas o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, conhece as nossas virtudes, mas também conhece as nossas fragilidades, e a despeito disso, o Senhor nos quer em sua presença, o Senhor nos quer como instrumentos em tuas mãos, o Senhor nos quer abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. E agora, Pai amado, quando vamos adorar-te de todo o nosso coração, nós lhe pedimos que tu recebas a nossa adoração, e que todos que estamos participando deste culto, unidos pelo mesmo Espírito e com os mesmos propósitos, que estejamos certos, absolutamente certos, de que tudo que vamos fazer agora é para louvor da tua glória, pois assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus com cânticos. Cantemos. Eu te bendirei.
Muito bem, então agora é hora de colocarmos a palavra de Deus diante dos nossos olhos, mas muito mais, diante dos nossos corações. Nós sabemos que a alma humana, diz a palavra, tem sede de Deus. E só em Deus e na palavra de Deus nós podemos encontrar a saciedade que tanto a nossa alma precisa. Então, voltemos à carta aos Gálatas, no capítulo 5. E vamos começar a leitura pelo versículo 15. Gálatas 5, verso 15. Abra ali sua Bíblia e nos acompanhe na leitura. Eu vou ler o versículo 15 e vou fazer uma pequena reflexão, na verdade um chamamento. Olha o que diz esse texto. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Lembram-se disto? Lembra-se que foi na semana passada que a reflexão bíblica foi com base neste aspecto? Então leiamos o versículo 16 a 21. Por isso vos digo, ou seja, para que vocês não se mordam, não se destruam, não se machuquem, por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meus queridos e amados, tendo em vista a aplicação do que acabara de ensinar, o apóstolo Paulo agora introduz importantes recursos literários que podem ser chamados de lista de pecados ou defeitos e lista de virtudes e qualidades. Nesta secção que estamos começando hoje e que vamos andar por algumas semanas, o apóstolo Paulo, ele faz uma distinção absolutamente radical entre as atitudes e ações mundanas
versus as atitudes e ações espirituais. Se nós experimentamos a graça de Deus em Cristo e saímos deste experimento salvos por esta graça, Deus tem uma proposta nova de vida para mim, para você e para todos que em Cristo estão. A proposta é não mais vivermos pelas paixões e desejos da carne, mas andarmos orientados e guiados pelo Espírito Santo, que nos levará a uma experiência de santidade, de santificação, uma experiência de qualidade de vida humana absolutamente afetada pelo Espírito Santo e pelo andar e viver em Espírito. Para o apóstolo Paulo, nada era tão importante quanto, primeiro de tudo, nós pudéssemos aprender a fazer distinção entre o que é viver pelas paixões da nossa carne, os desejos do nosso coração e o andar e viver em espírito. Precisamos aprender, precisamos entender a fazer esta distinção. O pensamento do mundo, esse mundo orgulhoso, esse mundo egoísta, esse mundo destruidor e sem amor, o amor verdadeiro, é fortemente contrastado com a vida vivida sob a liderança, a orientação e a instrução do Espírito de Deus. Portanto, estamos abrindo uma série de estudos que vai nos ajudar muito no nosso crescimento cristão e na nossa maturidade espiritual. A vida no Espírito versus a vida pelos desejos humanos. E para começarmos hoje, vamos nos debruçar aqui na Palavra de Deus, no versículo 16. Vamos ler mais uma vez? Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo já tinha antes advertido os irmãos e as irmãs das igrejas lá da Galácia a não usarem da liberdade em Cristo para dar ocasião aos desejos, às paixões e à vontade da carne. Ele já tinha dito isso no capítulo 5, no versículo 13. Agora, a sua instrução era: andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos desenfreados da carne, as paixões da vontade meramente humanas, submetendo-se à vontade do Espírito Santo, nós evitaríamos render-nos a toda e qualquer paixão mundana.
O que é uma paixão mundana? É aquela paixão que contraria o amor de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela constrói, ela edifica, ela abençoa, ela nos torna crentes melhores e seres humanos absolutamente melhores, cada vez mais e mais e mais identificados com o Senhor Jesus Cristo, que era o homem perfeito, foi o homem perfeito que viveu na face da terra. Meus amados, apesar do ser humano ser uma criatura caída, jogada ao chão pelo pecado, o ser humano foi originalmente criado à semelhança, conforme a semelhança da Trindade. Gênesis 1, verso 27, nos diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí, a gente, com base nisso, a gente chega no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, e nós lemos assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O ser humano, mesmo pecador, ainda carrega em si, mesmo pecador salvo, ainda carrega em si a natureza divina do seu Criador. A gente vai encontrar Tiago na carta dele, lá no Novo Testamento, no terceiro capítulo, versículo 9, dizendo o seguinte: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Aqui eu quero chamar a sua atenção para o que Tiago está afirmando na sua carta, capítulo 3, versículo 9, que o tempo do verbo usado por Tiago para o verbo fazer é um tempo perfeito. Lá diz que os seres humanos foram feitos à imagem. Isso expressa o fato da ação criadora de Deus ter sido concluída no passado, e como os resultados dessa criação que continuam a existir, nós continuamos tendo em nós a semelhança de Deus. Por isso, temos que lutar contra o pecado, com as armas espirituais disponibilizadas pela palavra de Deus e na palavra de Deus. Tem sido tendo sido feito à imagem de Deus, o ser humano, ele é fundamentalmente um ser espiritual
e espiritualista. Enquanto o ser humano habitar na terra, ele é um ser de carne e espírito. E aí, visto que Deus concedeu aos que creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida, Ele nos deu o seu Espírito, nós podemos vencer a carne. Eu quero chamar a sua atenção para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Quando os apóstolos terminaram aquela grande mensagem do Evangelho, a primeira que eles pregaram, em Atos capítulo 2, a multidão se dirige aos apóstolos com uma pergunta: diante de tudo que ouvimos, que faremos, varões e irmãos? Pedro toma a palavra e responde dizendo: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aí está a fé em Cristo, o arrependimento dos pecados, possibilitou que Deus colocasse dentro de cada pessoa arrependida e de cada pessoa perdoada, Deus colocou o seu próprio Espírito Santo. Espírito da verdade, que usa a verdade de Deus como expressa na palavra, para nos ajudar a vencer as paixões, as concupiscências da carne. Amados e amadas do Senhor, pela graça de Deus, podemos vencer as batalhas diárias travadas entre a carne de um lado e o Espírito Santo do outro lado. A decisão para qual lado vamos pender é nossa. A carne nos puxará para o lado dela, mas o Espírito Santo nos puxará para o lado do Pai. E nós decidimos para que lado nós vamos. Essa avaliação está de acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, carta que ele próprio mandou, no capítulo 8, versos 8 e 9, Paulo disse assim para os irmãos da igreja na cidade de Roma: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo são o mesmo Espírito neste versículo. É extremamente importante para mim, para você, para nós, sabermos que temos o Espírito de Deus. E mais importante ainda, que aprendemos e devemos andar em Espírito e viver em Espírito. Os que fomos salvos por Cristo, devemos adaptar nosso pensar, devemos adaptar nosso proceder, devemos adaptar o nosso estilo de vida à direção que o Espírito Santo nos indicar. E Ele sempre vai nos indicar. O versículo 25 de Gálatas capítulo 5 diz assim, olha só: se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. O termo usado no verso 16, para viver em espírito ou andar em espírito, significa absoluta e literalmente estar ao lado dele o tempo inteiro. Andar e passear de mãos dadas com o Espírito de Deus. Metaforicamente falando, você segurando na mão do Espírito e o Espírito segurando na sua mão. E é Ele que vai dizer, vamos para a direita, vamos em frente, vamos para o lado esquerdo, vamos subir, vamos descer, sempre, sempre e sempre sob, embaixo da liderança do Espírito de Deus. Essa expressão é frequentemente usada no sentido figurado no Novo Testamento, passando o tempo inteiro, entretanto, a ideia de comporte-se por estar com o Espírito, deixe o Espírito te conduzir, viva por onde Ele e para onde Ele te levar. Expresse-se, queira viver e andar pelo Espírito. O verso 16 é incisivo. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Uma tradução mais clássica vai dizer: andai em espírito e de modo nenhum cumprireis as concupiscências da carne. Quero concluir por hoje, para que no próximo encontro nós sigamos no versículo 17, dizendo aos irmãos, às irmãs e a mim principalmente, 3 coisas. A primeira é algo que está escrito
na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 27. Encontre lá, carta aos Romanos, capítulo 8, verso 27. Encontrou? Acompanhe. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vou reler. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, se habitualmente eu e você estivermos fazendo sondagens e mais sondagens em nossos corações, o Espírito vem em nosso auxílio, em nossa ajuda, em nosso socorro e vai interceder por nós perante o Pai Celestial. Que coisa maravilhosa! Tem uma segunda coisa a título de conclusão. Aqueles que seguem o caminho indicado, sinalizado pelo Espírito Santo, são capacitados por meios, por métodos, por conceitos, por princípios e por valores eficazes para que possamos resistir às tentações, aos golpes, às armadilhas e às ciladas colocadas no caminho da nossa vida pelo inimigo da nossa alma. Portanto, vigiai e orai, para que não entremos em tentação. E por último, voltando aqui à carta aos Romanos, de novo no capítulo 8, só que agora no versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Repetindo, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Que Deus abençoe essa revelação bíblica na minha vida e na sua vida. Vamos tomar uma decisão? Vamos trazer o Espírito
Espírito para as nossas ações? Vamos oferecer a nossa mão para que Ele pegue nela, para que diga para a gente o tempo inteiro, por aqui, por aqui, por aqui, para andarmos pelos caminhos da vida. Deus nos abençoe. Vamos adorar mais uma vez ao nosso Deus, cantando. Cantemos. Todos numa só voz declarando que
Agora vamos dar instruções sobre oração. A Bíblia diz que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Então o que nos resta é orarmos, orarmos e orarmos cada vez mais. Orarmos pela vida da nossa igreja, para que ela continue sendo um sinal visível de Deus na terra e que esse sinal visível emita senhas para os que vivem sem Deus e sem esperança, para que venham para Deus e para a esperança, crendo no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Vamos orar pela sucessão pastoral da igreja e pela comissão de sucessão pastoral. Vamos orar pelas frentes missionárias da igreja, Grandes Rios, Cambará e Ibiporã. Pelos seus projetos, pelo seu crescimento e pelas necessidades de cada uma das frentes missionárias. Vamos orar pelos idosos da nossa igreja. Vamos orar pelos enfermos da nossa igreja. Vamos orar pelos ministérios da igreja. Vamos orar pelas famílias da igreja. Vamos orar pelos ministros e pelas ministras. Vamos orar, pedindo que a graça e o poder de Deus se manifestem em todos esses assuntos. Abra aí uma oportunidade na sua família, para que outras pessoas manifestem algum motivo de oração. E após esse momento, orem todos. Orem. Me despeço de vocês, estimulando vocês. Continuem vivendo embaixo da graça de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham um restante de noite embaixo da graça e do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo final de semana. Até o nosso próximo encontro. Tchau.